Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja nos corações de todos nós. Eu vou ler então uma mensagenzinha para a gente já ir se harmonizando e depois eu vou fazer a prece inicial. Ainda é tempo de recompores uma situação infeliz que está ficando para trás. Enquanto estás no caminho com o outro, há oportunidade para refazer e corrigir. Se ele não aceita a tua disposição, o problema já não é teu. Enquanto, porém, não te disponhas ao ato nobre, permaneces em débito. O mau momento ocorre sempre, a manutenção dele é opcional do capricho humano. Saneia-te com a disposição superior de não conservar lixo emocional, buscando todo aquele com quem não fostes feliz, a fim de retificar a situação. Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, nosso Mestre das almas, nosso Doutor das vidas, nós te agradecemos por estarmos aqui, mais uma vez, nessa Casa do Caminho, que tanto nos acolhe. Que desça sobre nós, Mestre, a chuva de amor, que caia sobre nós e preencha os nossos corações com a graça e a bênção do entendimento e que possamos sair daqui melhores do que aqui entramos. E que assim seja. Muito bem, então, como a Silvana falou, o tema de hoje é laços de família fortalecidos pela reencarnação. Então, para a gente poder falar desse tema, a gente vai falar um pouquinho sobre a reencarnação, sobre a programação que é feita para as famílias no plano espiritual quando a gente vai retornar para a Terra e também trazer alguns exemplos da literatura espírita que fala sobre a reencarnação, né? E sobre os laços de família e como eles são fortalecidos. Vocês sabiam que para cada encarnado existem mais de 4 espíritos desencarnados aguardando a oportunidade de voltarem para a Terra? Então, se nós somos hoje 7,5 bilhões, quase 7,8 bilhões de pessoas encarnadas, isso significa que são quase 30 bilhões de espíritos desencarnados aguardando uma oportunidade para reencarnar aqui na Terra. Então, aquela história de que a gente, né, nas famílias que a gente nasceu, que a gente não pediu, né, muitas vezes a gente diz, eu não pedi para nascer nessa família, na verdade a gente não pediu, a gente implorou para poder vir e ter a nossa oportunidade de evolução aqui na Terra. A reencarnação, a palavra reencarnação significa voltar para a carne. Então, quando nós estamos lá no plano espiritual, né, a gente tem a oportunidade de voltar para a carne. E eu vou ler aqui no Livro dos Espíritos a questão 132, em que Allan Kardec pergunta para os espíritos qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos respondem assim: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Perfeição, a etimologia da palavra significa feito por completo. Então, para que a gente possa, né, ficar feitos por completos. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal, todos os problemas, né, da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação também tem outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria deste mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus.
de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a encarnação, ela é necessária para que a gente possa cumprir essa programação de Deus e a gente possa ir evoluindo, né? Então, a cada existência, a gente vai evoluindo, vai aprendendo um pouquinho mais. Na época de Jesus, os judeus, eles já acreditavam na reencarnação, mas era com outro nome, eles usavam a palavra ressurreição. Eles não tinham um entendimento, né, como a gente vê através do Livro dos Espíritos, nas questões, eles não tinham esse entendimento, eles sabiam que a alma, né, não morria e que ela iria voltar à vida, mas eles não sabiam de que forma que isso iria se dar. Só tinha uma parte do povo judeu, que eram os saduceus, que eles não acreditavam na reencarnação. Eles acreditavam que cessou a vida, acabou, né, morreu e não existia mais nada. Mas a grande parte dos judeus acreditava nisso. E tanto é que Jesus, ele, numa conversa que ele teve com Nicodemos, ele falou que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, teve até uma passagem em que um amigo de Jesus, ele era de nome Lázaro e ele morava na cidade de Betânia. Eles acharam que ele tinha morrido, então eles enterraram ele. E daí, quando Jesus ficou sabendo, né, foi lá para Betânia e disse: não, ele não está morto. Na verdade, ele está vivo. E ele disse para Lázaro: Lázaro, venha, né, acorde. Lázaro saiu de lá. E eles disseram: não, mas ele já está, né, com cheiro ruim e tal. E Lázaro então levantou e saiu de lá. Por quê? Porque na verdade os laços fluídicos que prendiam o espírito ao corpo, eles não tinham se rompido. Se esses laços tivessem se rompido, definitivamente daí não tem mais como voltar a vida e a consciência naquele corpo, né? Mas como não tinha ainda sido extinta a vida, ele estava no estado de catalepsia, que a catalepsia, ela inclusive dá a aparência, né, de cadavérica na pessoa, dá o odor fétido, mas Lázaro estava nessa condição. Só que tem uma outra passagem em que Jesus fala da reencarnação, quando ele comenta com os discípulos, né, porque os discípulos perguntam, o povo judeu acreditava que Elias, que era um profeta, iria voltar, né, antes do Messias prometido. Então, eles pediram, Elias iria voltar à vida, e Jesus disse, ele já voltou, só que eles não o reconheceram e o mataram. Está escrito lá que então eles entenderam que ele estava falando de João Batista. Daí sim é um caso de reencarnação, que é um espírito em um outro corpo, né? Quando a gente desencarna, nosso espírito, ele vai para o plano espiritual. E lá a gente pode, conforme as nossas condições, né, e o nosso merecimento, a gente pode rever aquelas pessoas, aqueles entes queridos, aqueles com quem a gente tem um laço afetivo, né, um laço, não precisa ser familiar consanguíneo, mas um laço afetivo. Então, quando a gente vai para o plano espiritual, as pessoas que se amam, elas se procuram. Então, o maravilhoso da doutrina espírita também é que a gente sabe que quando a gente, né, tem uma despedida em que uma pessoa muito querida nossa vai para o plano espiritual, a gente sabe que é uma despedida momentânea, porque depois também a gente vai para lá e se os nossos laços forem fortes através de alma para alma, né, a gente vai poder reencontrar essas pessoas lá no plano espiritual. Tem até tem uma pesquisa científica que foi feita com relação a isso por um médico dos Estados Unidos chamado Christopher Kerr. Ele é um médico de doentes terminais. Então, quando a pessoa já não tem mais possibilidade de cura, né, do corpo físico, eles chamam esse médico para poder fazer um tratamento, cuidados paliativos com as pessoas. E ele começou a perceber que os pacientes, quando estavam próximos, porque os médicos, eles têm uma experiência e eles sabem mais ou menos quanto tempo de vida ainda tem uma pessoa quando ela tem determinada uma doença, alguma coisa, né?
Eles sabem mais ou menos quanto tempo de vida tem a pessoa. E ele percebia que perto da hora da pessoa desencarnar, até umas 2 semanas antes, né, ali nos últimos dias, essas pessoas elas começavam a ver entes queridos. E eu tenho casos também de pessoas que eu conheço, de repente vocês também conhecem, né? De pessoas que começaram a ver, ai, né, fulano tá aqui, ele veio, acho que ele veio me buscar, eu sonhei com tal pessoa. Então, esse médico começou a perceber que era muito comum nesses pacientes terminais, as pessoas começavam a sonhar, as pessoas começavam até mesmo a ver, a conversar com esses parentes que estavam ali para consolar elas. Então ele começou a fazer um estudo, porque na medicina eles são ensinados a que essas condições são delírios. E as enfermeiras que ele conversava, elas já estavam familiarizadas com essa situação. Mas ele começou a querer ouvir essas pessoas, esses pacientes e as famílias, porque eles ficavam mais calmos. E eles ficavam confortados e mais consolados com a situação de ter que partir para o outro lado. Porque as pessoas têm muita dúvida na hora da morte, e se não tiver nada? Então, se eles começam a ver, né, pessoas, parentes que estão ali e que estão dizendo para eles que vão estar do outro lado, essas pessoas que têm esses laços de união, então eles ficam mais calmos. E percebeu também que não eram só pessoas, os animais de estimação também apareciam, né, principalmente para as crianças, os animais de estimação, eles apareciam. Então, os laços de família, eles são muito importantes para a nossa evolução espiritual. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Allan Kardec aborda essa questão dos laços familiares, que os laços familiares, eles não são destruídos com a morte do corpo físico, e que quando as pessoas se amam, elas se procuram, e não é só o amor que une as pessoas. Vocês sabiam que o ódio também une? Porque quando a pessoa vai lá pro outro lado e ela tem muito ódio, ela procura outra pessoa porque ela quer vingança. Ela quer rever alguma situação porque ela ficou muito magoada com alguma coisa. Então ela deseja que a outra pessoa também sofra e pague aquilo, né, que ela sofreu. Então a gente tem que pensar nas relações também de desavenças que a gente tem. Porque como Jesus disse, e também caiu naquela mensagem ali do início, que a gente possa rever, né, as desavenças com os nossos inimigos enquanto estivermos a caminho. Muito bem. Então, geralmente, quando a gente vai para o plano espiritual, a gente consegue encontrar essas pessoas, mas quando a gente volta para cá, para a Terra, a gente também recebe a ajuda de pessoas que têm um laço muito forte de ligação com a gente, que são os nossos anjos guardiões ou os nossos mentores, que são espíritos que nos amam intensamente, que foram ou nossos pais, parentes, mães, pessoas, amigos, né, com uma grande ligação, que tem uma evolução maior, espiritualmente uma evolução maior do que a nossa, e eles dizem, não, eu vou contigo lá para a Terra e eu vou te ajudar, vou te intuir para que tu consiga passar pela encarnação, né, com a ajuda de alguém. E eles nos pegam pelas mãos e nos levam e nos tratam, às vezes, como verdadeiras crianças, porque eles nos ensinam passo a passo a cada existência que a gente tem, e às vezes são os mesmos anjos guardiões que a gente vai ter nas diversas encarnações. Então eles nos ensinam passo a passo como ensinar para uma criança, por exemplo, a comer. Então quando ela é bebezinha, a gente vai lá, raspa a frutinha, dá na boca da criança. Depois, quando ela vai comer sozinha, a gente dá um prato de plástico com uma colher e ela, né, tenta comer sozinha. Depois a gente corta a comida, dá um garfinho quando ela está um pouquinho maior. Depois dá uma faca sem ponta para a criança poder cortar. E assim vai indo, eles vão nos ensinando e nos auxiliando a cada existência, eles estão sempre do nosso lado,
Por quê? Por causa dessa ligação dos laços familiares. Então, eles nos ensinam para que a gente possa progredir e depois nós também poderemos um dia ensinar outras pessoas, auxiliar outras pessoas, né? Dentro das nossas famílias, a gente tem algumas pessoas que a gente tem uma afeição maior. Outras pessoas que a gente, às vezes, parece que a pessoa não é da família. Diz, essa pessoa aqui é meio diferente da nossa família, né? E, de repente, talvez ela não seja mesmo da nossa família, porque, às vezes, dentro do nosso grupo familiar, existem pessoas que têm até desavenças conosco. Então, eu vou trazer agora, na questão 204 e 205, em que Allan Kardec pergunta sobre o parentesco e a filiação. Ele pergunta assim, uma vez que temos várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? E os espíritos respondem, não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí muitas vezes decorrem causa de simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. E na 205 ele pergunta assim, na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar a existências anteriores. Mas os espíritos respondem, ela não só não destrói, mas os estende. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que o vosso vizinho e os vossos servidores podem se encontrar em um espírito que estava ligado a vós pelos laços consanguíneos. Então, eles explicam aqui que além de não destruir os laços familiares, a reencarnação, porque a gente continua tendo essas ligações, pelo contrário, ele une mais, porque a cada encarnação a gente tem mais contato com pessoas, que a gente vai tendo afeição, né? Então a nossa família espiritual vai ficando cada vez maior, até que um dia a gente vai compreender que nós fazemos parte de uma família universal. E a gente vai poder perceber aquele nosso irmão, todos os nossos irmãos, todos aqueles que estiverem ao nosso lado, como nossos irmãos, né? E a gente vai poder amar eles fraternalmente. E é difícil, porque é difícil, né? Aquela pessoa que fica se implicando com a gente, aquele nosso colega, né? Que quer puxar o tapete, ou o vizinho com o som alto, ou aquele cara que corta a nossa frente no trânsito. É difícil de pensar aquele assassino de sangue frio, que ele é nosso irmão também. Mas eles só caíram no abismo da imoralidade, mas também são os nossos irmãos. É difícil, mas um dia, quando nós formos mais evoluídos, a gente vai entender isso aí. Então, para explicar um pouquinho mais sobre essa questão de às vezes a gente não ter muita sintonia, eu trouxe um exemplo de uma costureira que foi uma das maiores médiums do Brasil, se não do mundo. O nome dela é Ivone do Amaral Pereira. Ela nasceu, minha conterrânea, ela nasceu lá em Minas Gerais. E ela desencarnou, acho que foi agora em 1984, por aí. E ela trouxe ela tinha muita mediunidade. E a psicografia era uma das mais fortes nela. E ela trouxe vários livros, que foi de um autor espiritual, o Charles, que era o mentor espiritual dela, que foi pai dela em diversas encarnações. E tem 3 livros que são de uma trilogia, que eu até trouxe eles aqui, que é Nas Voragens do Pecado, esse aqui é o primeiro. Depois vem O Cavaleiro de Numier, que é o segundo. E depois O Drama da Bretanha.
conta em sequência 3 encarnações da Dona Ivone, lá próximo, iniciando lá próximo do ano de 1500. Então 3 sequências de encarnações, e as pessoas que vieram com ela, todos os dramas que eles viveram, todos os problemas, como que eles acabaram, o que acabou acontecendo na próxima encarnação conforme os atos que eles tiveram na encarnação anterior. Então, esses 3 livros, eles falam, são histórias belíssimas, lindíssimas. Eu sou apaixonada pelas histórias da Ivone. E uma dica, né, de leitura, se de repente vocês quiserem ler, são bem bonitos mesmo. Então, ela, depois de muito tempo, ela foi suicida em várias encarnações, e nessa última encarnação como Ivone, ela não pôde voltar junto com a família espiritual de que fala nessas obras aqui, para ela aprender, né, a evoluir sem aquele auxílio daquela família espiritual. Então ela veio numa família estranha, e até num dos livros dela ela fala que quando ela era pequena, ela não reconhecia o pai dela como pai, ela não chamava ele de pai. Ela dizia, não, meu pai é um homem alto, usa uma cartola, né, um sobretudo preto, esse aqui não é meu pai, bem pequenininha, né? Então, ela era meio estranha naquele meio ali, mas aprenderam também a se amar, né? Algumas doutrinas acreditam que quando a gente morre, acabam-se os laços familiares. Por quê? Porque a gente tem uma existência só, né? Então, alguns acreditam que a gente dorme, né, e fica dormindo até o dia do juízo final. Outros acreditam, então, que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Então, se os meus parentes não forem para o céu junto comigo, no meu caso no inferno, né, junto comigo, eu vou perder esses laços familiares. Porque se eles vão para o céu e eu vou para o inferno, então os laços familiares cortaram. Outros acreditam que então cessou a morte do corpo físico, né? Acabou tudo, então não tem mais, não tinha vida anterior, então a gente não tinha laços anteriores, enquanto que a doutrina espírita, que é reencarnacionista, ela acredita nesses laços e que eles são fortalecidos a cada existência que a gente tem. Quando a gente desencarna, que a gente vai para o plano espiritual, a nossa vida, muitas pessoas dizem aquelas experiências de quase morte, né, que a nossa vida passa como se fosse um flash na nossa cabeça, a gente, né, vive tudo de novo. E lá no plano espiritual eles também têm essa oportunidade, eles dão essa oportunidade pra gente ver todas as coisas e acontecimentos das nossas vidas. Então, às vezes, a gente teve uma vida assim muito ruim, uma existência assim fazendo muita coisa ruim. E a gente chega lá e fica com muita vergonha daquilo que fez e de todas as pessoas que a gente prejudicou e que a gente fez sofrer. E às vezes até assassinou. Então a gente pede para os nossos mentores espirituais para a gente voltar, né, de volta aqui para a Terra, para a gente reencarnar e poder reaver tudo pela expiação, né, que não é, expiar não é pagar, expiar é reaver, reajustar as coisas que a gente fez e às vezes se colocar no lugar do outro para a gente poder aprender e evoluir. Então a gente pede para vir, não, eu quero vir, eu fiz muita coisa errada, eu quero vir com uma doença, uma deficiência física, eu quero vir numa situação familiar muito ruim, eu quero vir com problemas financeiros e tal, a gente pede um monte de coisa. E o nosso anjo olha para nós e diz assim, olha, né, pelo teu patamar, não diz assim, pelo patamar espiritual, mas olha, quem sabe tu só não volta naquela mesma família com aqueles que tu, né, enfim, trouxe algum mal, que daí já tá de bom tamanho. Não, mas é muito pouco. Não, calma, querido, volta lá pra Terra. Então a gente vem na nossa família. E daí a gente esquece, a gente tem, né, a bênção do esquecimento, a gente esquece. Mas na nossa consciência, a gente tem lá na nossa consciência que a gente precisa se reajustar com aquelas pessoas. Mas muitas vezes o nosso egoísmo é maior. E começam as brigas em família. E começam as discussões. E qualquer coisa é motivo. É a roupa que não sei o que, a comida que ficou não sei o que, a pasta de dente não sei aonde,
né, um papel de bala no seu, né, fora do lugar, enfim, qualquer coisa é motivo de a gente brigar com aquelas pessoas que estão ali e que muitas vezes a gente pode ter prejudicado. Ou muitas vezes são pessoas que estão há muitas encarnações, são a nossa família espiritual, que estão há muitas encarnações ali com a gente, nos ensinando e aprendendo também conosco. E a gente esquece do amor. Onde a gente deixou o amor? A gente esqueceu daquilo que a gente se propôs a vir fazer aqui? E a espiritualidade nas nossas casas, como é que tá o carinho entre as pessoas, a espiritualidade, não só a Bíblia lá no Salmo aberto, que às vezes a gente nem lê o que tá lá e se lê, não vivencia. Então a gente tem espiritualidade nas nossas famílias. E esse amor, como que a gente pode fazer com que esse amor ele transcenda, né? Ele evolua? É com pequenas coisas, porque normalmente as famílias já vêm se amando. Então são pequenas coisas que a gente pode fazer. É né, trazer uma florzinha, é um chocolatinho, é um cafezinho na cama, é um bilhetinho, né, deixado em algum lugar. Então são pequenos detalhes que fazem com que a gente possa estreitar esses laços, fazer alguma coisa em família, ou em casal, ou com os filhos, né, dar atenção, deixar um pouquinho menos de lado TV e celular, curtir um pouco o momento, mais um momento em família. Então são coisas que a gente pode fazer para estreitar esses laços, né? E para que a gente possa se reajustar, fazendo o melhor que a gente puder nessa encarnação. Também da Ivone, nesse livro aqui, Memórias de um Suicida, vou deixar aqui na frente. Nesse livro Memórias de um Suicida, é pelo autor Camilo Castelo Branco. Ele era um escritor português que ficou cego em determinado momento da vida dele e ele não conseguiu suportar essa prova que ele tinha que passar e ele acabou se suicidando. Então ele conta a história de que ele foi lá para o Vale dos Suicidas e tinha um grupo, né, de companheiros dele que também tinham se suicidado e que estavam lá junto com ele e foram resgatados ao mesmo tempo. Foram levados para um lugar chamado Cidade Esperança, Cidade da Esperança ou Cidade Esperança, no Hospital Maria de Nazaré. E mas o que eu quero falar, na verdade, é da história de um deles, que era o Mário Sobral. O Mário Sobral, ele era um homem, era um boêmio, né? Ele era casado, pai de 3 filhos, mas ele era muito boêmio, ele gostava da vida, né, das casas noturnas, das mulheres de vida fácil, e ele acabou se apaixonando por uma mulher tão desventurada quanto ele, chamada Eulina, e ele acabou deixando a família dele para ir viver com a Eulina. Mas a Eulina, depois de desgraçar ele financeiramente e também sentimentalmente, largou dele para ficar com outro. E ele não conseguiu aguentar a dor que ele sentia do desamor da Eulina. E foi lá e matou ela com as próprias mãos, sufocou ela com as próprias mãos. E depois ele viu o ato terrível que ele tinha cometido e ele entrou na espiritualidade pelas portas do suicídio. Então foi resgatado, né, junto ali com o Camilo, e ele teve a oportunidade de voltar então, numa nova encarnação, de voltar para a Terra para rever um pouco das coisas que ele tinha erradas, que ele tinha feito. E depois de uns anos, Camilo estava no plano espiritual ainda e voltou para a Terra para visitar esse amigo Mário Sobral, junto com um mentor espiritual. E eles foram numa casa muito pobre, e ele ficou sabendo da história, né, da reencarnação, do nascimento do Mário. Ele nasceu no ventre de uma prostituta, pela afinidade que ele tinha com as casas de prostituição. Ele nasceu no ventre de uma prostituta, e quando ele nasceu, a mãe dele viu que ele não tinha as mãos, porque na outra encarnação ele tinha utilizado as mãos dele para fazer o mal para outra pessoa.
E a mãe dele ficou horrorizada, chamou ele de monstrengo e disse que não ia querer cuidar dele, não ia ficar com ele, e pegou e deu para uma lavadeira. E a lavadeira, ela trabalhou dobrado, porque ela já tinha uma outra filha de 10 anos, para conseguir sustentar aquela criança que tinha vindo, porque ela tinha amor por aquela criança. Mas depois de um tempo ela faleceu e quem ficou cuidando do menino foi a irmã. E ela cuidava dele com todo o amor e carinho, porque além de tudo ele era uma criança muito enferma, dava muito trabalho, então ela cuidava muito bem dele. E daí o mentor olhou para o Camilo e disse: você reconhece quem é essa menina? E ele olhou para ela e disse: é a Eulina. Então aquela que na outra vida, né, tinha desgraçado a vida dele, veio para cuidar dele. E ele que fez um ato horrível com ela, ele veio sem as mãos para poder resgatar um pouquinho das coisas que ele tinha feito. Isso não significa que todas as pessoas que nascem sem mãos, né, usaram as mãos para estrangular outra pessoa. Né? Não existe uma coisa certa dentro do espiritismo, porque são múltiplas as oportunidades que Deus dá pela misericórdia divina de a gente rever os problemas que a gente trouxe no passado. Mas enfim, agora já passei da hora, né? Para a gente falar então sobre a reencarnação, ela estreita esses laços que a gente tem, ela possibilita que as pessoas que se odeiam possam se amar, porque às vezes os nossos inimigos de outras vidas estão ali e a gente passa a amar eles com todo o nosso coração, e quando a gente chega lá do outro lado, a gente olha e diz, né, vê as vidas anteriores e diz: o que aconteceu lá no passado, deixa pra lá, agora aprendi a amar. Então é uma oportunidade que o nosso Pai nos dá de a gente rever essas coisas erradas que a gente fez através da reencarnação, dando oportunidades para que a gente possa se elevar espiritualmente, junto com essas pessoas que estão lá na nossa casa, junto com os parentes que estão próximos de nós, junto com os nossos amigos, porque nós todos somos anjos de uma asa só. E a gente precisa das outras pessoas para a gente poder voar, para a gente poder alavancar a nossa evolução espiritual. Então, que a gente possa fazer dessa nossa vida, dessa nossa encarnação, é uma nova oportunidade. Às vezes a gente tem problemas, sim, a gente tem. A nossa família, ela não é a melhor? É a melhor sim, porque é aquilo que a gente precisa para evoluir. Não é o que a gente, muitas vezes não é o que a gente queria, mas é o que a gente precisa para evoluir. Então, a gente tem problemas, todos têm problemas, só depende de nós fazer com que essas pedras que hoje a gente encontra no caminho, a gente possa transformar elas em pedras de construção ou em pedras de tropeço. Depende de nós, então, como mensagem final, depende de nós, né? Fazer dessa evolução a guinada, a alavancada que a gente precisa dar na nossa vida espiritual, certo? E que os laços de família possam ser estreitados através do diálogo. Muitas vezes as famílias acabam, né, pessoas que se amam acabam se desentendendo, porque às vezes falta uma palavra ou falou uma palavra na hora errada, às vezes calar em algum momento de discórdia é o melhor a fazer naquele momento, para depois poder conversar com calma, voltar no assunto, né? Se a gente fez alguma coisa errada, tentar, se a gente, não quero pedir desculpa, mas a gente sabe outras formas de agradar, de pedir desculpa, de se desculpar com as pessoas. Então que a gente possa fazer com que esses laços afetivos que a gente tem com as pessoas da nossa família fiquem cada vez mais estreitos. E se a gente não tem laços tão afetivos assim, que a gente procure criar eles enquanto estiver